Grupo de jovens de Porto Velho fica preso por 4 dias na BR-319 por falta de trafegabilidade. A denúncia foi do presidente Davi Almeida. Hospitais públicos e privados serão obrigados a comunicar às instituições o nascimento de crianças com algum tipo de deficiência. Outros 4 itens foram aprovados na votação desta quarta-feira. Parlamentares apontam má vontade do governo federal em rever o decreto que mexeu na alíquota do IPI dos concentrados no Amazonas. Projeto de lei do deputado Sabarrez estabelece piso salarial para advogados e empresas privadas. Ele tem o objetivo de valorizar principalmente advogado que sai da academia. Com mais de 18 mil casos de malária registrados no Amazonas, deputado Josué Neto cobra providências do poder público. E como parte da Semana do Meio Ambiente, a Assembleia doa mais de 3 toneladas de papel a uma associação de catadores em Manaus. O Além a Notícia já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. Um ônibus que trazia um grupo de jovens de Porto Velho para evento religioso no Amazonas ficou preso por 4 dias na BR-319 devido à falta de trafegabilidade da via. Na Assembleia, o assunto foi destaque no pronunciamento do deputado Davi Almeida. Cerca de 40 pessoas saíram de Porto Velho, em Rondônia, para um encontro evangélico em Rio Preto da Eva, no Amazonas. A viagem foi interrompida devido às condições da BR-319. O ônibus ficou sem condições de seguir o percurso. O grupo passou 4 dias isolado. Por conta do abandono, a extensão da estrada está repleta de erosões e lama. O DENIT e o Exército precisaram ser acionados para fazer o resgate. O isolamento da caravana na BR-319 repercutiu aqui na Assembleia Legislativa no discurso do deputado Davi Almeida. A rodovia, que foi inaugurada há mais de 40 anos, ainda não possui nenhuma perspectiva de conclusão da obra. Isso porque esbarra em questões de possíveis impactos ambientais. Davi Almeida lembra que em novembro do ano passado percorreu mais de 1.000 quilômetros da BR junto com uma comitiva de parlamentares e técnicos. O asfaltamento se tornou um sonho para a população do Amazonas, já que representa a possibilidade de desenvolvimento econômico do estado, que vai poder escoar a produção pela estrada. A rodovia recebeu a última camada asfáltica em 1980. Eles ficaram parados, isolados na 319 por 4 dias, na lama, na chuva, ao relento. Não passaram fome porque eles já tinham mantimentos, porque eles já haviam preparado para ficar os 5 dias aí na escola, no acampamento. E alguém passou de moto no 5º dia e trouxe a notícia, como nós acionamos o Exército, o DENIT, para poder resgatar esses jovens que chegaram em Manaus já na noite de sexta-feira. No sábado eles foram até o Rio Preto, já no final do evento, e domingo pela manhã, 5 da manhã, eles retornaram para Porto Velho no avião da FAB. Por que eu estou relatando isso? Porque nós somos brasileiros, mas somos tratados como se fôssemos brasileiros de 3ª, de 4ª ou de 5ª categoria. Quando este vídeo chegou até mim, eu estava, na verdade, em Irunepé. Sabe qual é o sonho dos jovens de Guajará, de Pixuna, de Irunepé? Conhecer Manaus. Para o deputado José Ricardo, as péssimas condições das estradas são uma realidade em todo o Amazonas. Ele citou o exemplo da M010, que põe em risco a segurança dos motoristas. É uma situação vergonhosa, porque essa estrada que interliga Manaus a Itacoatiara, a M010, ela é uma estrada antiga e o governo deveria ter uma política de manutenção periódica para garantir o pleno funcionamento. Mas hoje é uma repetição todo ano, buraqueira, perigo, uma estrada perigosa, muitos acidentes. Isso diminui também o tempo, da viagem, transtornos, prejuízo, para as pessoas, por problema de carros. Eu estive num local que só em um espaço de 1 hora, 2, 3 carros tiveram problema sério no buraco, inclusive alguns estourando pneu.
Portanto, é uma estrada que precisaria ter uma manutenção efetiva, um cuidado adequado. E não é só essa. Aí você tem as estradas, por exemplo, ainda dentro de Itacoatiara, que vai para a Vila de Novo Remanso e também a Vila do Engenho. Mesma situação, muitos buracos. É uma região grande produtora de abacaxi, que necessita também do escoamento e, logicamente, do deslocamento das pessoas, mas, infelizmente, o Estado não tem uma política de manutenção das vias. São poucas estradas, mas a Secretaria de Infraestrutura não dá prioridade. Esse é um item que a gente está cobrando, inclusive vou fazer um relato da situação que eu observei com fotografias e vou encaminhar para a Secretaria de Infraestrutura para ver se alguma coisa vai ser feita. O deputado Cabo Maciel também cobrou providência da situação das estradas do estado. A M010 tem alguns buracos que já estão ultrapassando uma banda da pista inteira, com profundidade de 30 a 40 centímetros de profundidade. Um carro batendo a 80 km por hora, tenho certeza que ele capota, vai quebrar o eixo, vai quebrar a bandeja, vai quebrar tudo, esse carro vai capotar e vai ceifar a vida de pessoas inocentes. Ali trafega taxistas de Manaus, de Itapiranga, de Silves. Ali recebe gente de Maués, de Nova Olinda, São Sebastião, Urucará, Silves e Itapiranga, e a Itacoatiara toda trafega nessa pista M010. Portanto, nós fizemos esse apelo que pudesse pelo menos tapar os buracos que estão muito grandes e muito profundos para que se evite acidentes fatais, até que se aproxime um pouco mais o verão e possa fazer um trabalho de melhor qualidade. Mas, enquanto isso, nós temos que aproveitar no inverno os períodos, 2, 3 dias que fazem sol, para a gente tentar dar uma aliviada no sofrimento dessa população que trafega nessa pista importantíssima para o estado do Amazonas. Mais de 18 mil casos de malária foram registrados no Amazonas nos primeiros 3 meses deste ano. Em discurso, o deputado Josué Neto solicitou providências do poder público para combater a doença no interior. A situação mais crítica é em São Gabriel da Cachoeira. Segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde, mais de 18 mil casos de malária foram registrados no Amazonas somente no primeiro trimestre deste ano. Um aumento de pouco mais de 30% do que foi registrado no mesmo período de 2017. O deputado Josué Neto disse que a incidência da doença é alta nos municípios da calha do Alto Rio Negro. São Gabriel da Cachoeira possui o maior número de casos no estado. De acordo com a Fundação, só nos primeiros 4 meses deste ano foram mais de 5 mil ocorrências no município. Esses casos de malária aumentaram significativamente, principalmente por conta da falta de ação das prefeituras. As prefeituras é que são responsáveis por esse controle de malária nos municípios do estado do Amazonas, claro que sob a diretoria, a organização maior da FVS. 3 cidades estão na lista de situação de emergência. São Gabriel da Cachoeira, deputado Belarmino Lins, Alto Rio Negro, Santa Isabel e Barcelos. No ano passado, dados do Ministério da Saúde apontaram mais de 190 mil casos de malária no Brasil. O Amazonas registrou pouco mais de 42% desse total, com uma incidência superior a 82 mil notificações. Os deputados Cabo Maciel e José Ricardo Lula falaram hoje sobre a situação das lixeiras públicas em Eirunepé e Codajás. O deputado José Ricardo destacou em discurso na tribuna a situação da lixeira pública de Codajás. De acordo com o parlamentar, além de estar em local inapropriado, também está contaminando a região. Protocolei ontem, no Dia do Meio Ambiente, essa denúncia, representação no Ministério Público contra o governo do estado e a Prefeitura Municipal de Codajás, pelo lixão, lixeira a céu aberto que eu encontrei lá em Codajás na visita que eu realizei. Aí a estrada que liga Codajás a Anuri. E o lixo começa ali pela estrada, sendo jogado ali e vai lá para dentro, na mata, poluindo há muitos anos. Poluindo aquele espaço, também o lençol freático, passa o Igarapé bem do lado, e do outro lado da rua, a uns 300, 400 metros, tem criação de peixes. Já o deputado Cabo Maciel esteve em Eirunepé verificando a lixeira pública do município.
O parlamentar destacou que o lixão encontra-se em zona urbana e isso tem aumentado a quantidade de doenças à população. Onde tem casas de um lado e do outro, uma média de 50, 100, 200 casas já tem aquilo naquela região. E eu achei importante fazer essas denúncias pelo fato da população, no momento das suas refeições, eles terem que fechar toda a casa, porque o odor é muito forte. É jogado lixo hospitalar ali, o trânsito de crianças brincando na lixeira é muito grande. Denunciei no Ministério Público Estadual e Federal, a SEMA, a todos os órgãos, IPAAN, IBAMA, a causa do meio ambiente, a poluição do solo, tudo isso nós fizemos as devidas denúncias. O município de Itacoatiara não deve receber mais a construção de uma quadra poliesportiva. A denúncia foi feita pela deputada Alessandra Campelo. De acordo com o parlamentar, os recursos federais vão voltar para a Caixa Econômica, porque o Estado não apresentou o projeto. Segundo a deputada pelo MDB Alessandra Campelo, os municípios do interior do Amazonas têm perdido recursos federais para as obras na área esportiva. Isso porque a Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e Lazer não apresenta projetos de engenharia aos financiadores. Nos últimos 3 anos e meio, vários projetos na CEGEL já passaram por lá 4 secretários e os municípios do interior têm perdido recursos federais de várias obras que foram alocados na CEGEL. Inclusive, vários foram deixados por mim, enquanto secretária, em contratos assinados, com recursos em caixa, e apenas para que eles fizessem a licitação e contratassem as obras. No entanto, nada disso andou. Segundo Alessandra Campelo, um exemplo é a possibilidade de Itacoatiara perder o recurso de R$500 mil. O dinheiro deveria ser investido na construção de uma quadra poliesportiva e agora pode ser devolvido aos cofres do Ministério do Esporte. Agora, no próximo dia 30 de junho, o governo do estado perde o prazo para apresentar a medição de uma das obras, que é de Itacoatiara, no Centrão do Jauari, a construção de uma quadra esportiva, e já é o 4º secretário que entra na CEGEL e nada andou dessa obra e provavelmente o município vai perder essa quadra. A deputada informou ainda que estuda ingressar com uma representação no Ministério Público do Estado contra os últimos gestores da CEGEL, por não apresentarem os projetos de engenharia junto à Caixa Econômica Federal. A atleta amazonense Daniele Castilho venceu no último dia 2 de junho o Campeonato Internacional de Fisiculturismo no Canadá. Ao retornar ao Amazonas, a atleta, que é servidora da Assembleia, foi homenageada na casa. A atleta amazonense Daniele Castilho, de 35 anos, já representa o país em competições internacionais há vários anos. Desta vez, ela conquistou o lugar mais alto do pódio no Campeonato Internacional de Fisiculturismo Toronto Super Show Pro, no Canadá. Em 2015, Daniele também conquistou o Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo. Diante das conquistas, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Davi Almeida, homenageou a atleta e reconheceu a importância do esporte no Amazonas. Com a vitória do último sábado, Daniele se firma entre as atletas de fisiculturismo mais importantes do Brasil e do mundo. Hospitais públicos e privados serão obrigados a comunicar às instituições o nascimento de crianças com algum tipo de deficiência. E a Assembleia doa mais de 3 toneladas de papel a uma associação de catadores de Manaus. É o que você vai ver a seguir. És formosa de natureza, a vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti, tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. Os hospitais públicos e privados serão obrigados a comunicar às instituições especializadas o nascimento de crianças com algum tipo de deficiência. O objetivo é garantir o acompanhamento profissional. A lei foi aprovada nesta quarta-feira pelo Poder Legislativo. De acordo com a lei, hospitais públicos e privados ficam obrigados a informar o parto de recém-nascidos com alguma deficiência às instituições, entidades e associações especializadas. O projeto 126 de 2016 foi aprovado com unanimidade.
A imediata comunicação, depois de constatada a deficiência, tem o objetivo de garantir o apoio e o acompanhamento de profissionais capacitados, além de evitar o diagnóstico tardio. O projeto foi de autoria do deputado pelo PSB, Platini Soares. Deficientes físicos, pessoas com muitas dificuldades dentro de suas casas, nunca nem sequer chegou ao conhecimento das instituições que têm competência para tratar isso, nunca foram dados o devido conhecimento. Às vezes por falta de informação da família, da existência de algum núcleo que possa assistir aquele deficiente. Então, já que essa demanda pode ser sanada desde o nascimento, por que não fazê-lo? Outros 4 itens constaram na pauta de votação. Também passou pelo plenário o projeto que cria o Programa de Esclarecimento e Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas escolas públicas e privadas do Estado. A iniciativa foi do deputado pelo PRB, Carlos Alberto. Foi aprovado ainda o projeto da deputada pelo MDB, Alessandra Campelo, que propôs declarar a festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do município de Parintins, em patrimônio de natureza imaterial do Estado. É uma forma que a Assembleia Legislativa tem de garantir, uma proteção mesmo a esse patrimônio, que agora é um patrimônio cultural e material do nosso Estado a partir da aprovação dessa lei. Então é uma forma de, como parlamentar que sou, reconhecer, através dessa Casa Legislativa, o valor cultural, o valor imaterial que passa a ter a partir de agora como lei. É uma festa tradicional, ela deixou de ser só do município de Parintins ou de ser só do Baixo Amazonas. Pessoas de todo o estado e até de outros estados do Brasil vão a Parintins para participar dos festejos de Nossa Senhora do Carmo, que não duram só o dia da festa, mas que tem todo o antecedente. Os deputados também aprovaram a resolução legislativa que incluiu a sigla COMAPA para designar a Comissão de Agricultura, Pecuária, Pesca, Aquicultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa. Projeto de lei do deputado Sabarrez estabelece piso salarial para advogados em empresas privadas. Na proposta, que já tramita na casa, o valor mínimo a ser pago aos profissionais é de R$ 3.000. A proposta do deputado Sabarrez vai beneficiar advogados que prestam serviço para empresas privadas. De acordo com o projeto de lei 103 de 2018, o salário sugerido é de R$ 3.000 mensais para os profissionais que trabalham 20 horas por semana. O valor aumenta para R$ 5.000 para quem cumprir a jornada de 40 horas. Ela é uma iniciativa do Colegiado dos Advogados, da direção da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu recebi aqui o Dr. Choi, acompanhado do George Reis, Jason Reis, que é meu sobrinho que é advogado, e eles conversaram comigo e com o presidente Davi e me pediram para que eu fosse o autor dessa propositura. De acordo com o deputado, o projeto valoriza o exercício da profissão no Amazonas, que vem enfrentando alguns problemas com relação à remuneração. Ele tem o objetivo de valorizar principalmente advogado que sai da academia. Ele tem a pretensão de estabelecer um piso salarial para o advogado, principalmente o mais recente, o mais novo, na iniciativa privada. Isso não é uma coisa inédita que esteja acontecendo só aqui no Amazonas. Isso já acontece em outras regiões do país. O projeto de lei foi protocolado esta semana na mesa diretora da Casa e irá tramitar nas comissões antes de ir para a votação em plenário. Deputados apontam má vontade do governo federal em rever o decreto que mexeu na alíquota do IPI dos concentrados de Guaraná e Açaí extraídos no estado. A reunião da bancada do Amazonas no Congresso com o ministro da Fazenda não resolveu o impasse. A reunião da bancada federal no Amazonas com o ministro da Fazenda sobre o polo de concentrados da Zona Franca de Manaus terminou sem nenhuma definição quanto à revogação do decreto do presidente Michel Temer, que reduz de 20% para 4% a alíquota do IPI. O decreto foi uma das medidas de Michel Temer para compensar o subsídio de 9,5 bilhões de reais para o óleo diesel negociado com os caminhoneiros. A medida resolve um problema, mas impacta diretamente a economia do Amazonas. O decreto inviabiliza a permanência do polo de concentrados em Manaus, que é responsável por 1/3 do faturamento do polo industrial. A minha leitura é que as empresas vão começar a tomar decisões. Essas decisões são tomadas fora do Brasil, não são tomadas nem aqui.
que esse polo de concentrados é de empresas multinacionais cujo poder decisório não está no Brasil, está fora do Brasil. E eles vão tomar a decisão de não ficar no Brasil, porque o Brasil deu uma demonstração de insegurança jurídica. Você veio para cá com uma regra do jogo, aí a regra do jogo foi sendo mudada progressivamente, era 40%, já estava em 20% e agora diminuiu para 4%. Quer dizer, isso é uma pancada muito grande, corresponde a 10% do que era originariamente. Caso prevaleça o decreto do presidente da República, quem vai sofrer somos nós aqui, porque isso vai acarretar em desemprego, as oportunidades vão diminuir. Os parlamentares apontam má vontade do presidente da República em solucionar o impasse. O decreto da presidência ameaça pelo menos 100 mil empregos diretos, indiretos e induzidos. Os dados são de um relatório feito pela SUFRAMA diante da possibilidade do fechamento do polo de concentrados do PIN. O deputado Serafim Correia disse que a situação ocasionaria um efeito cascata na cadeia produtiva do setor. Não vai ser o polo de concentrados que vai embora. O polo de concentrados vai embora e vai desmontar toda uma cadeia. Para quem vai ser vendido o açúcar mascavo que é produzido em Presidente Figueiredo? Quem vai comprar se não terá mais polo de concentrados? É essa a questão que fica. E eu acho que o Estado do Amazonas não tem tido a compreensão de que ele precisa ser melhor articulado. O deputado José Ricardo Lula usou a tribuna para comentar os resultados do Atlas da Violência 2018. A pesquisa revela que nos últimos 10 anos houve um crescimento no número de homicídios contra mulheres e jovens no Amazonas. O Atlas da Violência 2018 é um trabalho conjunto do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estudo utilizou dados dos anos de 2006 a 2016. Nesses 10 anos, o número de homicídios aumentou 107,7% no estado. Os assassinatos registrados por ano saltaram de 699 em 2006 para 1.452 em 2016. O deputado José Ricardo Lula demonstrou preocupação com os resultados. Os números relativos a mortes de mulheres subiram 118,3% no Amazonas. O Atlas também revela que a maioria dos casos de homicídio no estado envolvem jovens entre 15 e 29 anos. 10 anos, 2006, 2016, nós tivemos um crescimento de mais de 100%. De um modo geral nos homicídios e também de homicídio de mulheres. Também teve um crescimento acima de 100% nesse período. Também em relação à juventude, que é a maior vítima, quase 60% dos homicídios, os jovens são vítimas dessa situação. Então, são dados preocupantes. O Amazonas está em 7º lugar, em termos de comparação com outros estados, desse crescimento. Embora em 2015 e 2016 teve um pequeno decréscimo disso, mas o certo é que o governo precisa ter uma política mais ostensiva de prevenção na área da segurança. O parlamentar destaca que faltam investimentos nas políticas sociais e na área de segurança pública. Nós estamos vendo aí relatos da falta de estrutura de trabalho dos policiais. Precisaria ter um novo concurso também para ampliar o contingente, ter mais eficiência também. Agora, tem que ter uma política que envolva a sociedade, porque uma coisa é a prevenção, outra coisa é o trabalho, por exemplo, quem é dependente químico, que precisaria de um tratamento e o Estado não proporciona isso. Tem muitos dependentes químicos, jovens, que acabam se envolvendo também em crimes e ou viram um assassino ou vítimas dessa situação. Por isso que tem que haver uma ação preventiva e também, nesse caso, em relação às drogas. A deputada Alessandra Campelo denunciou em plenário a exigência de um teste de aptidão física para os policiais militares conseguirem promoção. A parlamentar afirma que a medida é inconstitucional. Segundo a deputada Alessandra Campelo, o comando da Polícia Militar está exigindo um teste de aptidão física dos policiais militares que atuam como praças para obterem a promoção do cargo. O assunto foi levado pela parlamentar à tribuna da Assembleia nesta quarta-feira, onde ela afirmou que a exigência é ilegal.
Um teste que não é permitido, não é exigido e que a lei, inclusive, veda esse tipo de teste, né, para essa promoção. Então, o comando da Polícia Militar, mais uma vez, age arbitrariamente e age acima da lei, quer agir acima da lei. Então, a gente espera que imediatamente seja revogada essa decisão que foi colocada, né, uma regra estabelecida por um boletim geral, um boletim interno da Polícia Militar, e que prejudica os praças. A deputada também manifestou apoio à Associação dos PMs, que está em busca de derrubar o teste na Justiça. A Lean entregou na manhã desta quarta-feira mais de 3 toneladas de papel a uma associação de catadores de Manaus. O evento faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente. Pouca gente sabe, mas para fazer 1 tonelada de papel, são derrubadas 11 árvores. Ao fazer o descarte adequado de 3 toneladas de papel, a Assembleia Legislativa impede a derrubada de 33 árvores. Os documentos doados foram do setor de documentação da casa, que decidiu reciclar o material que não tinha mais uso. Na verdade, existe um mix aí, né, de papéis e documentos. Papéis são convites, revistas, alguns memorandos que já estão em desuso. Quanto aos documentos, são apenas diários oficiais da União e a diretoria de documentação com a sua equipe, todos os servidores efetivos, tiveram o cuidado de checar e todos eles já constam no portal do Diário Oficial Eletrônico. Ou seja, não haveria mais necessidade da Assembleia manter esse volume todo do Diário Oficial, quando nós apenas num clique, né, num acesso à internet, você tem ali todos esses diários no notebook, enfim, no seu computador. E, aliás, no próprio portal existem mais diários do que na própria Assembleia, porque em alguns momentos esses diários não chegaram aqui à Assembleia. Então fizemos uma triagem e foi constatado que esses diários estão ali no portal eletrônico do Diário Oficial da União. Então não haveria necessidade mais para isso. As 3 toneladas de papel foram doadas para a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Nova Recicla, que é uma cooperativa que envolve 20 famílias. Para eles, o descarte adequado dos materiais representa respeito ao meio ambiente e oportunidade de geração de renda. 3 toneladas para a gente fazer essa coleta diariamente leva um tempinho. Então a gente recebendo hoje 3 toneladas vai influenciar na renda dos catadores, né? E não só na renda, mas como no meio ambiente. E aí a gente fica satisfeito em receber por conta da renda dos catadores, que a nossa associação ela se sustenta a partir da coleta desses recicláveis. A iniciativa da Assembleia tem o apoio do presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Luiz Castro. O parlamentar afirma que o exemplo da Lean deveria ser seguido pelos demais órgãos públicos. A gente tem aí na gerência de tecnologia e modernização na pessoa da doutora Socorro, da própria Aureni, toda a equipe, né? E agora com a ajuda da diretoria de documentação também de arquivo. Essa doação de 3 toneladas tem um papel importantíssimo, um simbolismo. A Assembleia deixou de ter esse arquivo morto, desnecessário, que vai servir para reciclar e transformar isso em produtos úteis para a sociedade de Manaus. Vai gerar renda para os catadores, para os membros da associação, e vai ser bom para o meio ambiente. Que coisa legal, todo mundo sai ganhando, é o famoso jogo do ganha-ganha. A entrega do material faz parte das ações do Recicla Lean, programa desenvolvido pela Coordenadoria de Modernização da Casa, que incentiva a reciclagem de materiais como papel, pilhas, plástico e óleo de cozinha. Dia 7 de junho, quinta-feira. Deputado Cabo Maciel promove sessão especial em homenagem aos 16 anos de atuação do PROERD. O evento será às 10 horas da manhã no plenário Rui Araújo. No mesmo dia, deputado Sabá Reis realiza sessão especial em homenagem à amazonense Mayra Dias, Miss Brasil 2018, às 11 horas da manhã no plenário Rui Araújo. 8 de junho, sexta-feira. Deputada Alessandra Campelo promove sessão especial de entrega de título de cidadão do Amazonas ao delegado Ivo Henrique Moreira Martins, às 10 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E o Alea Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.